Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael, para mais um conteúdo do nosso canal Notícia do Fogão. Temos aqui o primeiro jogador contratado do Botafogo para o ano que vem. Temos Arthur Jorge, temos John Textor, temos ESPN, Globo Esporte, temos tudo sobre o Fogão, temos SBT Esporte Rio e muito mais. Então antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, planos de 5, planos de 3 reais, valores simbólicos, pô, baratinho, menos que um salgado na rua. Você ajuda o canal aqui mensalmente a fazer bom serviço a vocês, com vídeos todos os dias aos montes sobre o Botafogo, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. O Botafogo, hein, vai inaugurar amanhã uma exposição na sede social do clube para eternizar esse ano glorioso de 2024. Quem vier até a sede do Botafogo vai poder ver de perto os dois símbolos das grandes conquistas dessa temporada de 2024. Ficam logo na entrada, ó. Essa aqui é a taça do Campeonato Brasileiro, que vai ficar exposta no Museu do Clube. Ela vai ficar com o Botafogo, vai ficar no museu em 2025, que vai ser reinaugurado aqui em General Severiano. E essa da Libertadores, exatamente a que foi levantada pelos jogadores lá em Buenos Aires, vai precisar ser devolvida para a Conmebol no ano que vem, quando acontecer o sorteio da fase de grupos da Libertadores de 2025. E aí a Conmebol vai dar para o Botafogo uma réplica igualzinha a essa taça, que também vai ficar exposta aqui no museu a partir do ano que vem. Outro momento especial da exposição fica bem aqui na frente, ó. É uma experiência imersiva em 360 graus que leva os torcedores à história do Botafogo e também ao que de mais especial aconteceu nesse ano de 2024. Sejam muito bem-vindos. Preparem-se para uma viagem inesquecível pelo tempo e pelo espaço, rumo à glória eterna. Isso aqui é uma grande celebração desse ano, que foi um ano histórico. Acho que o Botafogo, ele não renasceu nessa temporada de 2024. O Botafogo ressurgiu na sua forma mais natural, glorioso. Bonito. E depois do intervalo, hein? As grandes imagens do esporte em 2024. No ano de tantos campeões no futebol pelo mundo afora e aqui no Brasil, o Flamengo! Campeão da Copa do Brasil! Nenhuma estrela brilhou mais do que a do Botafogo. Reluz a estrela solitária nos céus do Brasil! Definitivamente é tempo de Botafogo! Campeão da Libertadores e do Brasileirão, o Botafogo reinou no Brasil e na América do Sul. É tempo de Botafogo! Vene Casagrande, John Textor, meu boss. Ele não é o meu Big Boys. Meu Big Boys é o Diego San Germano. Cuidado que você vai falar. Viu a moral que eu tô te dando? Pensa nas palavras. Você tá vendo a moral que eu tô te dando, Big Boys? Ele é o meu boys também. Ele é o meu boys, né? Então, ele completou 3 anos de parceria com o meu fogão e ao longo desse tempo aí, gente, esse casamento trouxe desafios e ótimos resultados. Uma parceria que tem dado muito certo. Há 3 anos, John Textor firmava um vínculo com o Botafogo, que se tornou histórico e foi crescendo para melhor. De lá para cá, o americano trouxe contratações que fizeram a diferença no clube assim que chegou, como é o caso de Tiquinho, Soares e Marçal. O amor alvinegro já ultrapassou o valor mínimo de 400 milhões que deveria ser investido por contrato e frequentemente faz juras de amor ao glorioso nas redes sociais. Em 2024 provou muito mais isso, investiu em reforços que trouxeram excelentes resultados. Luiz Henrique e Almada foram as contratações mais caras da história do futebol brasileiro. Além disso, trouxe um elenco vitorioso com Alex Telles, Savarino e Igor Jesus, por exemplo. E terminou o ano da melhor forma, conquistando a inédita taça da Libertadores e sendo campeão brasileiro. E para 2025 quer fazer o time ainda mais forte para o glorioso ficar no topo do futebol. Olha, tem uma palavra que para mim, duas. Uma palavra sobre ele e uma palavra sobre o que eu sinto sobre o John Textor.
O que eu acho que é uma palavra que define o John é gênio. O John é um gênio. O John, ele não é um milionário por sorte, por herdeiro. Ele é um milionário porque ele fez a sua fortuna com a sua genialidade. E eu não tô falando nem só no futebol, mas também, inteligência artificial, sobretudo... Lá atrás ele foi um dos primeiros a investir. Ele já trabalhou em várias praças e foi super sucesso em tudo que ele fez. Cara, tem visão, e agora, né? no futebol, a gente entende, percebe internamente que o John, ele não é só um cara que quer o dinheiro, que se preocupa com o dinheiro ou é o dono da empresa. Não, não. Muito além disso, ele criou um afeto, um elo emocional forte com o Botafogo. E além disso, ele é um cara que ele resolve problema. Qualquer problema que apareceu no Botafogo nesses 3 anos, ele botou a cara e resolveu. A gente nunca viu assim, gente, aconteceu um problema e o John não apareceu, o John sumiu, o John não falou nada. Este homem sempre aparece. Você pode não concordar com o que ele fala, cara, né? ou com a forma com que ele fala de alguma coisa, mas ele bota a cara e ele resolve o problema. E a resposta tá aqui, ele carregando essa taça, né? Olha aqui a taça que ele tá carregando, e não foi a única. E a minha palavra que define o meu sentimento pro John Textor é confiança. Eu confio muito no John. Quando aparece um problema, eu fico muito tranquila de que ele vai resolver esse problema. Agora, a gente está vendo, nesse momento do mercado, os jogadores indo embora. A cada dia é uma despedida diferente. Hoje, o Botafogo, a página, se despediu do Tietê, ontem do Gatito e outros jogadores que estão indo embora. O Almada a gente já entendeu, não é oficial, né? Mas enfim, pode ser que vá. E outros também que a gente não sabe. Mas assim, o Arthur ainda é uma indefinição. O próprio Luiz Henrique ainda é uma indefinição. Ele não fala, olha, eu vou ficar. Ele fala que tá vendo e tal. Então, aí o povo na rua, Fernando, o time tá desmantelando. E agora? 2025 tá aí. Sério mesmo que vocês acham que ele vai deixar Vene Casagrande? Este homem vai deixar o Botafogo à deriva, tecnicamente? Sério, eu tenho certeza que ele não vai deixar. Eu confio muito no John Textor. Eu vou trazer um exemplo aqui de informação, inclusive, por exemplo, a vaga do Gatito, ele já tem um nome. É o Léo Link do Atlético Paranaense, que é um baita goleiro. Ou seja, resume exatamente o que você está dizendo, é confiança. Eu acho que não tem como você não confiar no John Textor, óbvio. Quando a gente fala de John Textor, a gente está querendo dizer um grupo de pessoas que estão trabalhando diariamente em prol do Botafogo. E aí leia-se o departamento scout, Alessandro Brito, que a gente sempre cita aqui. Então eu acho que o torcedor alvinegro ele pode ficar muito tranquilo em relação a isso. Óbvio, é muito ruim ver alguns jogadores saindo, o próprio Gatito, que é considerado ídolo, mas não tem jeito, tudo na vida tem início, meio e fim. Os ciclos, eles chegam ao fim. O ciclo do Gatito chegou ao fim, o ciclo do Tietê chegou ao fim. Agora, basta ao Botafogo, a diretoria do Botafogo e também ao John Textor, eles mapearem muito bem o mercado para trazer bons substitutos. E assim a roda continua. E provavelmente, Veni, eles já estão fazendo isso, só que de forma sigilosa. Aí, o que a gente percebe, e aí você que é um apurador nato pode falar melhor, a gente percebe que o Botafogo tenta muito abafar as negociações. Até para que, quando você tem expostamente... Não é só o Botafogo, todo mundo tenta. Todo mundo tenta. Só para o povo de casa entender, a partir do momento que sai uma notícia que o Botafogo está interessado no jogador, pronto. O valor da transferência, se era 10, eu estou dando um exemplo, tá? Se era 10 milhões de euros, esse valor já sobe para 12. Porque outro clube pode chegar e tentar a contratação. E é basicamente por isso que este rapaz aqui é o terror do baile. Ele quebra aqui. Sabe por quê? Quebra a mesa. Porque tem torcedor que torce mais pra compra de jogador do que o próprio time. Fica mais ansioso por negociação. Isso é bom pra você, né? Que você vive disso. Não tem jeito. O trabalho dele é com a informação, não trabalha pra nenhum clube. O Twitter tá o quê? Bombando o Big Boys? É o Big Boys que tá aí hoje? Ah, tá. A Big Boy. O povo perguntando. Porque o povo gosta nesse momento, e o Vene sabe que é um apurador. Esse momento do ano, o povo quer saber quem vem, quem vai. Aí quando tá muito silencioso, fala... não tá acontecendo nada. Mas tá acontecendo, só que a gente não tá sabendo. Um Vene da vida não descobriu ainda, não fuçou, ou não conseguiu apurar, ou não vazou. Enfim, seja lá o que for. Mas não saiu na mídia. Então, quando a gente vê esse silêncio, não é porque não estão tentando, ou acordando, ou pensando, ou contratando, ou conversando. É porque alguém ainda não foi lá e descobriu. E tu não quer... Não precisa.
Não quero, eu só queria o negócio do Arthur. O Botafogo quer o Léo Link, o goleiro do Atlético Paranaense. Agora vai todo mundo. Começou, já me irritou. Todo mundo Já me irritou. Eu fico pensando a contratação do Igor Jesus, né? Porque foi um achado, foi um scout, né? Se você faz muito alarde, que tem uma oportunidade, o Igor Jesus veio de graça, né? Veio de graça. Pô, você não pode acender a luzinha lá pra Leila, pro Landim, agora BAP. Olha, tem um Igor Jesus ali, que ninguém tá olhando, ninguém tá ligando, o cara vem de graça e chegou na seleção brasileira. Então tem esse mérito também da equipe do Textor, né? Muita gente coloca, o cara tem dinheiro, vai lá e compra. Simplificando, minimizando assim todo um trabalho que é feito. Não é só questão tem dinheiro. O Igor Jesus, tem muita gente aí que não sabe usar o dinheiro. Tem menos dinheiro, mas tem pouco e não sabe onde gastar. Gasta errado, investe num cara que chega machucado, que não rende, que não dá retorno. E o grupo do Textor consegue achar um Igor Jesus, veio de graça e chega na seleção. Tem outro trunfo também, que é a parceria com clubes europeus, com o Lyon, por exemplo, em que ele consegue seduzir um Luiz Henrique, um Almada, que já tem mercado na Europa, que estão loucos para ir para a Europa, querem jogar na Europa, mas você consegue fazer ali um meio de campo, né? O Almada chegou sabendo que no final do ano ele ia para o Lyon e ficou valorizado aqui. Mas você tem esse trunfo também para o cara jovem, brasileiro e argentino, que quer jogar na Europa, ó, passa aqui, fica um tempo e agora o Botafogo tem um segundo segundo trunfo, que é o exemplo desses dois caras que não queriam vir pro Brasil, né? E acabou que ele usa o Lyon como um trunfo, e tá tudo bem, é do game, ele tem esse time também. Que bom, né? E eles vieram e apareceram na vitrine. O Almada não que é campeão, né? Mas o Luiz Henrique apareceu na seleção brasileira. E, enfim, de forma efetiva. Os dois vencem uma Libertadores de forma brava e tudo mais. Um brasileiro. Que não valorizou Você o acha passe? que os caras que estão lá fora, às vezes um meio de tabela ali, que querem voltar para suas seleções, ou enfim, querem ganhar algum título de expressão, a gente tá falando de uma Libertadores, que é um dos maiores... uma das maiores taças do mundo. Claro. Porque a gente gosta de só achar que tudo que tá na Europa é o que brilha. As coisas aqui brilham também. E a Libertadores é uma delas. Você acha que a cabeça desses caras não para pra pensar? Tem um bom Flavinho? exemplo. Claro, Tem um todo bom mundo exemplo. falando do Arthur Jorge, que ganhou a Todo mundo Libertadores. ganhando medalha em Portugal. Esse exemplo que eu vou citar não é do futebol carioca, mas é um exemplo que todo torcedor vai saber. O Andrés Pereira. Ele tá muito bem no Fulham. Só que ele tá no Fulham, num time considerado meio de tabela. E ele topou o projeto do Palmeiras, porque o Palmeiras ainda não chegou a acordo com o Fulham. E muita gente fala assim, nossa, ele tá na Premier League, ele tá querendo voltar ao futebol brasileiro. Gente, se ele se destacar no Palmeiras, é muito melhor para ele do que se ele destacar no Fulham. O próprio Gabigol falou isso. O Gabigol ser campeão da Libertadores ou ficar no meio da tabela? E tem um outro ponto seleção também, brasileira também, é mais financeiro. Ele vai já, né? Ele já tem essa vaguinha, que o André tem um já ponto tá indo. financeiro também que pouca gente sabe. Por exemplo, lá na Inglaterra você paga um imposto altíssimo. 46%, se não me engano, é mais de 40% do seu salário. Aqui, no futebol brasileiro, o imposto é menor. Ou seja, financeiramente falando, às vezes vale muito mais a pena o cara continuar no futebol brasileiro. Esse é um dos motivos do Fabrício Bruno ter recusado uma proposta da Inglaterra. E quando muita gente falou louco, é pensando nisso também, porque no fim das contas ele acaba recebendo menos. Os Vene citou aqui, o próprio Gabigol fala isso no Podpah, que é um podcast, que ele foi agora tem umas 2 semanas, ele fala, às vezes é melhor você estar aqui no Brasil, performando, sendo visto, do que você estar em meio de tabela na Europa. Né? E no caso do Luiz Henrique do Almada, essa necessidade de ter que ir para a Europa. E assim, no caso do Luiz Henrique do Almada, eu discordo. Acho até que o Lyon ficou pequeno para eles na Europa. Se você parar e analisar, eu acho assim. Eu também acho. Cara de seleção, eu me colocando no lugar deles, já pode pensar em outro centro mais badalado, né? Eu não sei o Almada, porque o Almada já veio de fato decidido para voltar, para ir para a Europa, para o Lyon. E já estava fora do país dele, vai ser um vizinho, mas o Luiz Henrique é do Rio de Janeiro. Se eu sou o Luiz Henrique, eu continuaria, mas quem sou eu para dizer o que o Luiz Henrique deve ou não fazer? Eu continuaria no futebol brasileiro. Casos que eu não entendo. O Nino, por exemplo, do Fluminense, ele ganhou uma Libertadores, era o capitão, ídolo, morava na cidade como Rio de Janeiro, sendo convocado constantemente para a seleção brasileira. Alguém fala do Nino aí na Rússia? Não. Ninguém fala. Não, ninguém fala. Então a gente sai do Palmeiras e vai para o Botafogo, Rio de Janeiro, com Pedro Henrique Torre, também atualizando informações, porque olha só, o reforço do Botafogo também pode vir da Premier League. É isso, Pedro? Boa tarde. Tudo bem, Bruno? Uma boa tarde para você, um grande abraço aí, um abraço também para o Jailson, que eu não falei no Natal, Feliz Natal.
e pro, por que não, histórico Donan, já ficou para sempre aí esse histórico Donan com o Natal, enfim, um abraço a todos. Pois é, o Botafogo tem essa questão aí da possibilidade de ter reforços, um reforço da Premier League, é uma informação até dos companheiros do GE, a questão da busca pelo Almiron, paraguai, que joga no Newcastle, está sem tanto espaço assim, e aí poderia ser uma alternativa, custaria em torno de 10 milhões de dólares. Então seria uma das possibilidades, já que o Almada seguiu o caminho para o Lyon, e aí poderia substituí-lo, por que não, enfim. Aí fica a cargo dos comentaristas aí saber se as características encaixam nesse sentido. Outra possibilidade seria o Marlon Gomes, também informação dos companheiros do GE, revelado pelo Vasco. É mais um meio-campista, mas foi utilizado também mais como ponta esquerda algumas vezes durante a passagem pelo Vasco. Está no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, então seria uma possibilidade também de reforço para o campeão da América, que vive ainda, Bruno, amigos, um período de incertezas em relação ao Arthur Jorge, né? Porque o Arthur Jorge, enfim, a gente já destacava isso outro dia, deu uma entrevista mais recente ao jornal A Bola, que ele não garante que permanece para 2025, embora tenha contrato. Então fica essa indefinição. O certo é que os jogadores ainda podem colher frutos desse 2024 muito glorioso, porque aquele prêmio tradicional do jornal É o País Uruguai, o Rei da América, tem 3 jogadores do Botafogo na concorrência aí. O Luiz Henrique, o Almada e o Savarino concorrem com ninguém menos do que Lionel Messi. Parece uma figurinha carimbada em todo tipo de premiação, né, lá no Inter Miami, mas está concorrendo também. E o Léo Fernandes, do Peñarol, também está na concorrência aí por esse prêmio Rei da América, dia 31 de dezembro, pertinho da virada de ano ali. A gente vai saber se algum botafoguense levantou esse prêmio de Rei da América do jornal É o País. Bruno. Obrigado, viu, Pedro? E aí sim vai fazer história, porque se um botafoguense ganhar, ainda vai falar, ganhei do Messi. Aí é natural que isso aconteça, né? Pelo amor de Deus. Né? Com todo pelo amor de Deus. Eu já fui muito chamado de Messizete nessa vida, acho ele gênio, o melhor jogador que eu vi, mas se você for analisar rendimento, o correto, pra mim, é que o Savarino receba esse prêmio. A disputa está entre os 3 botafoguenses. Sim, tem que ser entre os 3. Tá. Na minha Savarino opinião... e o Luiz Henrique, pra mim. É impopular a minha. Tem gente que acha mais o Luiz Henrique, mas eu acho que o Savarino foi o melhor jogador do Botafogo nessa temporada, foi extremamente decisivo, o jogador que mais participou de gols. Além de ser importante, fazendo gol em jogos grandes, ele foi muito importante pro funcionamento da equipe do Arthur Jorge na criação ali. Então, eu acho que o Savarino seria o mais indicado aí para receber esse prêmio de Rei da América. E o Almada já deixando o clube, e a possibilidade do Almiron é uma substituição? Não. Não, tem nada a ver. Isso. Tem nada a ver. O Almiron joga como ponta direita no Newcastle. Jogou como ponta direita o tempo todo na posição que o Luiz Henrique joga. É ali, é um ponta direita, é um canhoto que joga pelo lado direito, geralmente cortando para dentro. Já jogou algumas vezes sim de ponta esquerda também, quando precisou. Lá do lado do pé bom, né? Mas geralmente ele fica torto. Ele corta ali para fora e cruza para a área. A posição dele, a 0-1, é a posição do Luiz Henrique. Ele é um ponta direita, canhoto que joga com a perna trocada. A temporada dele excepcional foi foi 22-23. Foi a temporada dele. Foi muito bem, ele era o cara do Newcastle mesmo, era a válvula de escape, muito veloz, estava com o pé, enfim, acertando tudo. Fez, se eu não estou enganado, 11 gols e deu 4 assistências. Tinha visto até os números agora. Mas não tem nada a ver com o Almada. Nada a ver. Se estão buscando o Almiron para ser o substituto do Almada, não faria mais sentido ser o substituto do exatamente. Luiz Henrique, é isso? Exatamente. Conhecendo a capacidade do scout do Botafogo, né, de como eles montam o elenco, eu acho também que o Almiron não é esse cara para ser o substituto do Almada na função. Eu acho que seria um belo reforço pro elenco. Ele é um cara de potência, velocidade, acho que até consegue se adaptar bem ao estilo de jogo do Arthur Jorge, mas é o que o Jairson falou. Ele é um cara mais de ponta direita ou ponta esquerda. Para mim, vocês não estão... Não estou falando exato, né? Não, vocês estão falando da característica dele. Não, dentro da característica do Almada, eu acredito que o jogador que mais se assemelha ao Botafogo está tentando seja o Iker Muniain. Que foi um jogador que por muito tempo se destacou no Bilbao, tá no São Lourenço, e ele é um jogador que busca mais o jogo. Vai temporizando o jogo. Mais a bola, é um cara que articula mais o jogo, um pouco mais construtor, porque o Almada era uma peça cerebral, né, que ditava o ritmo. Então o Muniain se encaixa mais para ser esse substituto do Almada.
Mas vocês elogiando os dois concorrentes, são 3 concorrentes ao prêmio, né? E vocês ficaram entre o Savarino e o Luiz Henrique. Os dois, então, ficando menos mal pro Botafogo. Se tiver que perder um, que perca o Almada, é isso? Não, mas o Almada já foi, né? O Almada já deixou claramente lá que não, mas entre os 3, perder o Almada é o menor dos problemas. Sim. O Almada, ele foi um ajuste muito... Em pouco tempo, um ajuste muito bom no meio-campo do Botafogo. Porque ele desafogou o que sobrava muitas vezes pro Savarino. Mas entre Almada, Savarino e Luiz Henrique, tecnicamente o Almada é fora de série, sim. Mas importante durante toda a competição pra mim, sim, tô com Donan, Luiz Henrique e Savarino. E os dois devem ficar pelo menos até o meio do ano, né? Eu acho que só sai se for uma proposta recusável, aí o mercado vai entregar dinheiro e o mercado vai receber um dinheiro do Botafogo, que vai vir uma reposição com certeza à altura. Aí o John Textor não vai dar esse mole. O Botafogo está interessado também no Marlon Gomes. Ah, sim, do Vasco. Jogador ex-Vasco, que tá no Shakhtar. Mas esse seria um cara para ser um substituto, reserva do Marlon Freitas, né? Que era o mais Tietê. essa característica. Seria pra vaga do Tietê ali. Tá bom? Sem mais delongas, o Botafogo faz a primeira contratação para a próxima temporada. Nessa sexta-feira, o Botafogo acertou a compra dos 70% dos direitos econômicos do meio-atacante Cauã Lindes, ele que tem 21 anos e foi adquirido do Coimbra de Minas Gerais. O jogador assinará o contrato até 2028. Informação dada em primeira mão do nosso colega, companheiro aqui de profissão, TF, Thiago Franklin. Dá um abraço para ele, desejar também Feliz Natal para ele e para sua família. Até um parceiro aqui do nosso canal trouxe a informação. Cauã Lindes, de 21 anos, teve os seus direitos econômicos adquiridos por 70%. 70% dos direitos econômicos é do jogador junto ao Coimbra. Ele chegou ao Botafogo nesse ano e jogou o Sub-23, o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, ao lado de Cauê e também do Matheus Nascimento. O Botafogo chegou a ser finalista nessa competição, acabou ali perdendo no último jogo para o Santos, mas tem alguns destaques. E um desses destaques é o Cauã Lindes. Ele que foi muito bem, fez 10 jogos, tem 1 gol e 1 assistência no Campeonato Brasileiro de Aspirantes e vai ajudar o Botafogo já nesse início de temporada, porque o Botafogo tem jogos importantes do Campeonato Carioca. O Botafogo foi até o dia 14, essa temporada do Botafogo acabou sendo muito estendida por conta do Intercontinental, onde o Botafogo viaja quase 18 horas para jogar no Catar, chega e acaba perdendo para o Pachuca, é um desgaste físico muito grande, e agora que os jogadores estão descansando. Então o Botafogo vai iniciar, sim, com um time mais alternativo no Campeonato Carioca. Não tem muito para onde correr. Então vai usar muito o Matheus Nascimento, usa também o Cauã, vai usar o Cauã, vai usar, por exemplo, o Alan, que não teve uma minutagem muito alta, pode ser usar o Tiquinho Soares, tem o Lucas Alter, tem o goleiro Raul. Então são algumas peças que nesse início de temporada vão ser utilizadas no Campeonato Carioca, e um deles é esse jogador que o Botafogo acaba adquirindo. Galera, falando sobre comando, falando sobre técnico, o Botafogo tem hoje um técnico que é o Arthur Jorge, que está passando as férias em Portugal junto à sua família, mas não está pegando bem, e o próprio John Textor já deu esse ultimato, já demonstrou que não está muito satisfeito com as declarações do Arthur Jorge para alguns veículos, tá? Portugueses, né? Ele vem falando que tem o seu futuro está em aberto, que não sabe aonde vai estar no futuro, que se aparecer um projeto e ele se sentir tentado, ele vai aceitar o projeto. Inclusive, desde outubro, ele tem algumas propostas na mesa. A proposta que mais chama a atenção é do Al Rayyan do Catar, clube do Roger Guedes, para ele receber 3 vezes mais do que recebe no Botafogo, né? Essa proposta está na mesa do Arthur Jorge e ele se sentiu tentado sim em aceitar. Então essas declarações não está pegando bem nos bastidores do Botafogo. Lembrando que o Arthur Jorge
tem contrato com o Botafogo até o final da próxima temporada, né? E ele busca um aumento salarial após conquistar o título da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. Ele e a sua comissão receberam, depois dos títulos, um bônus de cerca de 17 milhões. Isso sendo diluído, nos meses que ele permaneceu no Botafogo, coloca ele como um dos maiores técnicos mais bem pagos do Brasil. E isso também trouxe um pouco de incômodo. Essa não clareza que nesse momento tanto a staff do técnico quanto gerando esse mal-estar entre o clube e também o técnico. Eu torço, de fato, para um final feliz, que o Arthur Jorge cumpra o seu contrato e que o ano de 2025 venha a ser de muito sucesso. Galera, falar aqui alguns nomes que vêm sendo especulados no mercado. Agora, nessa sexta-feira, a Juventus deixou claro que não conta com o lateral direito Danilo. Assim como o Botafogo viu uma necessidade, uma oportunidade do mercado acerca do Alex Telles, ele acabou ali rescindido com o Al-Nassr por conta, na verdade, de um número elevado de estrangeiros. O Al-Nassr não ia contar com o Alex Telles, ele ficou livre no mercado. O Botafogo foi lá e conseguiu persuadir o jogador com um projeto muito bom, né? Um projeto onde ele se sagrou campeão da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. Então o Danilo, nesse momento, vai ficar fora da Juventus. A Juventus não conta mais com o jogador, ele busca permanecer na Europa, mas uma conversa com o Textor, uma conversa com alguns jogadores que hoje estão nessa seleção brasileira, como Luiz Henrique, Igor Jesus, o próprio Alex Telles, pode, quem sabe, convencer o jogador de vestir a camisa também do Glorioso, né? Outro que vem sendo muito vinculado e muito sondado no futebol brasileiro, principalmente na mídia de São Paulo, trata-se do argentino Dybala. Muitos torcedores têm nos perguntado acerca do Dybala, até mesmo através do nosso direct, tem chegado muita mensagem falando sobre o Dybala. Galera, para mim o Dybala é craque e no futebol brasileiro sobraria. É uma oportunidade, por que não o Botafogo ir também atrás do Dybala? Tem aí algumas situações acerca de Richarlison, Gabriel Jesus, Paquetá. O Botafogo precisa se movimentar no mercado e esses nomes surgem sim como um foco para essa janela, tá? Lembrando, John Textor até o dia 31 promete uma notícia boa, quem sabe um presente aí de Natal atrasado, um presente para esse final de ano, coroar uma temporada histórica do Glorioso nesse ano de 2024, tá bom? Galera, vai chegando a fim aqui o nosso boletim, peço a você humildemente, mais uma vez, que deixe o seu like. O like é muito importante para o nosso trabalho e nos ajuda demais. Estamos chegando pouco a pouco à marca dos 290 mil inscritos. É claro que o nosso foco é chegar a 300 mil e eu conto demais com a sua ajuda, com a sua colaboração. Eu sou Alan Santos, me despeço de vocês e volto amanhã trazendo as últimas informações do clube mais tradicional do futebol brasileiro. Claro que eu estou falando do Glorioso. Um abraço e até mais! Bom, pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Tá acabando o ano, então quem por acaso não esbarrar com nenhum vídeo meu aqui na sua timeline no YouTube até o dia 1º, feliz ano novo, tá? Que seja maravilhoso 2025, assim como 2024 foi pra nós todos. Seja um ano de muitas vitórias, muitas alegrias pra todos nós e muita saúde pra você, muita paz, felicidade, sucesso e tudo que Deus puder dar de bom pra você nesse próximo ano que vai começando, tá? Um abraço a todos, teremos vídeos ainda esse ano, não tô me despedindo não. Teremos vídeo amanhã, depois de amanhã, segunda-feira, etc. Só tô mandando um abraço pra quem por acaso não me vê mais esse ano, tá bom? Fico por aqui, ó. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo, cada vídeo que a gente colocar aqui no canal. O Tio do Fogão, área de membros, 4 planos, 3, 5 reais. Tem os planos mais caros, 15 e por aí vai. E você ajuda muito o canal mensalmente aqui a manter a estrutura que a gente tem, com softwares caros, com streams que a gente assina para pegar os vídeos. Tem aqui notebook, tem monitor novo, tem computador, tem ring light, tem braço mecânico, tem microfone, tem fone novo, o antigo deu ruim. Então tudo isso é caro e dá trabalho para fazer. Então ajuda a gente aí com um plano mensal aí de membros, 3 reais, 5 reais, tá bom já.
tá bom? Dá uma moral pra gente? Então, até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Fui.